começar a falar de Sofia, da mais bela Sofia, a gente precisa entender algumas coisas, umas coisas que vão nos levar ao texto de Tiago. Na Espanha, por exemplo, sobre o reinado de Carlos V, milhares de crentes foram queimados em praça pública. Outros milhares foram enterrados vivos. Filipe II, filho de Carlos V, tinha uma coisa somente na sua mente que o dirigia na sua vida. O que ele tinha na sua mente era livrar o mundo do protestantismo. Isso em 1567. É nesse contexto que muitos fogem para a Inglaterra, e entre eles estava uma família chamada Família dos Spurgeons. E esse rapazinho aqui que a gente está vendo é o cara chamado Charles Spurgeon. O avô desse homem foi pastor em uma mesma igreja durante 50 anos. Olha que interessante. Charles se interessava pela leitura do livro chamado O Peregrino, a História dos Mártires, e por diversas outras obras teológicas. Charles Spurgeon, ainda muito jovem, foi por Deus convencido do seu pecado e durante muito tempo se sentiu sem esperança. Charles queria saber como ele podia se livrar do pecado. Aos 15 anos de idade, aumentou nele o desejo de ser salvo e orou muito sobre isso. Neste tempo, ele assistiu um culto na Inglaterra, onde um sapateiro local pregou, e naquela noite, esse sapateiro local pregou sobre Isaías 45:22. Em certo momento daquele culto, o sapateiro olha então para Charles Spurgeon e diz: moço, tu me pareces ser miserável, serás infeliz na vida e na morte se não obedeceres. E disse mais alto ainda: moço, olha para Jesus, olha agora. Charles Spurgeon olhou naquele momento e continuou olhando até que um prazer indizível entrou na sua alma. Ele experimenta então a alegria da salvação. Muito bem. É nesse contexto, é com essa história que eu quero começar a nossa conversa hoje. Isaías 45:22. De todas as coisas que a gente pode olhar hoje, o texto vai sempre nos apontar para olharmos para Jesus. Tá, Diego, mas mudou alguma coisa? A gente não teria que falar sobre Tiago no capítulo 13, de 13 a 18, conforme a ordem da série de mensagens sobre o livro de Tiago? Sim, é verdade. Nós vamos falar sobre Tiago 3, de 13 a 18. O que eu quero dizer é que em todos os momentos que nós estivermos falando sobre os versos de Tiago 3, uma coisa tem que estar na nossa mente. Eu e você precisamos estar olhando para Jesus. A cada verso, a cada comentário, a cada palavra dita, a ideia do texto vai ser sempre a mesma. Aquilo que mudou o coração de Charles Spurgeon continua com poder hoje. A palavra não muda. E essa palavra é: olha para Jesus. E o texto vai dizer gradualmente para nós fazermos isso. E da maneira que nós começarmos, nós iremos terminar. Partindo então para a mais bela Sofia, depois da gente entender esse contexto, a gente vai entender Tiago 3, de 13 a 18. Pode passar? Tiago 3, de 13 a 18, vai trazer um paralelo entre sabedoria do alto e a sabedoria da terra. Para a gente entender um pouco sobre a mais bela Sofia, em grego, Sofia significa sabedoria. E por isso eu disse que a mais bela Sofia, a mais bela sabedoria. Tiago então vai começar
o versículo 13 dizendo: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terreno, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque sabemos que só o Senhor merece ser adorado. Só o Senhor é bom, Pai, e ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Faz os nossos corações, Senhor Deus, boa terra, para que a boa semente, Senhor Deus, da Tua palavra, encontre um lugar que possa germinar, Senhor Deus, e dar frutos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Bom, acontece o seguinte: o versículo 13, embora toda a carta de Tiago seja sobre sabedoria, esta Sofia, essa bela sabedoria, só foi expressamente mencionada lá em Tiago 1,5. É importante dizer que a ideia judaica e não grega sobre sabedoria é que precisa ser mantida em mente quando a gente lê Tiago capítulo 3. Para Tiago, a ideia geral de sabedoria é definida desse jeito: a capacidade necessária do coração e mente para uma conduta justa. Ou seja, na cabeça de Tiago, quando ele fala de sabedoria, ele está criando um paralelo entre aquilo que ele sabe, sua inteligência, e o modo como ele usa essa inteligência, ou seja, a partir da sua mente e da sua conduta, do seu comportamento. Só que não é qualquer conduta e qualquer comportamento e qualquer pensamento. São algumas coisas ligadas à justiça. Então perceba, de fato, que há um paralelo aqui, bem desenhado, inclusive, por Tiago, e com Pedro ainda colaborando ao dizer isso que ele diz em 1 Pedro 2,12. Pode passar para nós? 1 Pedro 2,12, então, vai colaborar dizendo o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusem de praticarem mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, o apóstolo Pedro agora está colaborando com Tiago nesse paralelo entre sabedoria e justiça. Mas, Diego, eu olho para esse versículo e não enxergo essa tal de justiça aí. Perceba que quando ele fala vivam entre os pagãos de uma maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras, para que vocês glorifiquem a Deus. Ou seja, a justiça está em glorificar o Deus que proporcionou você obedecer e viver de maneira exemplar. Então, existe para Tiago, ao falar de quem é sábio, também fala da justiça e do orgulho. É impossível a gente ler Tiago 3 sem ter isso na nossa mente. O versículo 14, por outro lado, ele vai trazer o resultado do orgulho, o resultado da soberba. O orgulho do conhecimento, no caso dos leitores, do irmão de Jesus, Tiago, é que deu vazão à inveja, à ambição egoísta, que resultou em vanglória. Ou seja,
a doutrina até estava de certa maneira certa, mas a vida inconstante deles estava mentindo contra a verdade do Evangelho. De certa forma, é como se eles estivessem acreditando numa ilusão, acreditando em algo que eles até eram devotos, eles até tinham zelo por Deus, mas a prática como viviam mentia sobre o Evangelho, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a sabedoria que eles usavam estava criando no meio deles produtos da carne, ou seja, inveja, ambição egoísta e por fim a sua vanglória. O comportamento deles revelava então a origem da sua sabedoria, ou pelo menos a base dessa sabedoria. A gente pode ver isso em Isaías e Ezequiel. Pode passar para nós? Antes? Aí. Não. Antes. A base da sabedoria. A base da sabedoria falsa, ou seja, é a base da sabedoria do versículo 14, ok? Que Isaías, olha o que Isaías diz. O Senhor disse: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Percebe que com a boca o povo está próximo, com a boca eles dizem que estão próximos de Deus, mas a verdade é que o coração está longe, e a adoração que eles prestam é feita baseada não naquilo que Deus deseja, mas naquilo que os homens ensinam. Percebe a diferença dessa ideia de uma sabedoria que é falsa e aquilo que ela cria? Olha, Ezequiel: o meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Ou seja, é como se nós, eu e você, viéssemos domingo após domingo na nossa igreja para prestarmos culto juntos ao Senhor, ouvíssemos cada mensagem aqui pregada, cada mensagem aqui preparada. Essa mensagem entra pelo ouvido, sai pelo outro, nós não as praticamos. É isso que está acontecendo. É isso que o versículo 14 está dizendo, que essa sabedoria que produz essas coisas, ela é falsa. E é nisso que Tiago está literalmente batendo nessa hora. A intenção do coração até pode ser verdadeira, mas a questão é que a base dessa sabedoria que leva a isso está causando no meio das coisas uma inveja e ambição egoísta e por fim a vanglória, que é pecado. O versículo 15, já por sua vez, ele começa com uma ideia, começa uma ideia que Paulo trata com Timóteo. Vê? Pode passar ali. Olha só, olha o que Paulo trata com Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Certo? O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que vai chegar um momento, tá? Isso lá para o fim, que a galera da igreja, ou aquela galera que está na igreja, que não faz parte da igreja, mas está na igreja, eles vão abandonar a fé, mas eles não vão sair da igreja. Eles não vão deixar de se reunir, não vão deixar de ficar juntos, tá? Mas eles vão abandonar a fé. E ao abandonar a fé, eles vão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, aos seus ouvidos vai parecer coisas legais, mas está afastando as pessoas da fé e, consequentemente, então, está ligando isso a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essas falsas sabedorias, então, têm características que não são as mesmas da sabedoria que desce do alto. Isso é, não tem sua origem em Deus.
E de fato, a falsa sabedoria ela é terrena, animal e demoníaca. Essas três últimas palavras descrevem a falsa sabedoria que não é divina, mas que segue uma sequência lógica e crescente. Que sequência lógica e crescente é essa? Aquela que está embaixo do versículo. A falsa sabedoria pertence à terra e não ao céu. Por isso que ela é terrena. A falsa sabedoria pertence à natureza humana e não ao espírito. Por isso que ela é animal. E a falsa sabedoria pertence a demônios e não a Deus. Por isso que ela é, obviamente, demoníaca. Versículo 16, ele vai trazer outra ideia que Paulo trata agora com Gálatas. Pode trocar? Quando o apóstolo Tiago, quando o irmão de Jesus Tiago, ele escreve o versículo 16, Paulo trata a mesma coisa com Gálatas no capítulo 5, de 19 a 21. A falsa sabedoria é uma obra puramente carnal, porque produz carnalidade. Veja comigo. Ora, as obras da carne são manifestas. Como é que a obra da carne se manifesta? Como é que eu enxergo que é a obra da carne? Quando o resultado dessa obra se torna imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Por quê? Porque estão sob a sabedoria terrena, a sabedoria que produz carnalidade, a falsa sabedoria. Ou seja, quando Tiago escreve o versículo 16, ele está com uma coisa, ele está falando uma coisa sincera, que a gente precisa ver o que as nossas ações estão produzindo. Entende? Qual é o resultado daquilo que eu estou fazendo? Porque se o que eu estou produzindo ele é carnal, a sabedoria utilizada para essa produção ela é carnal. E nós estamos vivendo na carnalidade. E essa ideia de carnalidade tem tudo a ver com aquilo que ele fala no versículo 15, inclusive. Esse versículo, então, do 16, é a prova do versículo 15, isso é, falsa sabedoria produz confusão onde ela estiver. Na igreja, inclusive. Mas Deus, na sua incrível sabedoria, pensa diferente da gente. Como é que Deus pensa, então? Pode passar? 1 Coríntios e 1 João vão dizer que Deus pensa assim, ó. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Ou seja, se a sabedoria falsa, aquilo que é carnal, que produz carnalidade, e produz com isso facção, inveja, mentira e confusão, o apóstolo Paulo já está dizendo aqui para os coríntios que Deus não é Deus de desordem. Percebe que existe sempre um paralelo onde vai mostrar que Deus não está nessas coisas. Deus trata diferente. E olha o que João fala. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Percebe? Que eu não posso atribuir a Deus sabedoria humana, sabedoria carnal. Como é que eu sei que é carnal? Se produzir carnalidade, vai ser sabedoria carnal. Então eu percebo aquilo que eu estou produzindo diante daquilo que eu sei. Entende? Para vocês terem uma ideia mais palpável nas mãos. Quem é que já fez salada de fruta? Já fizeram salada de fruta? O que vai na salada de fruta? Fruta, né? Fruta. Mas vai pera na salada de fruta? Vai banana? Maçã? Morango? Vai melancia na salada de fruta? Vai. Laranja, bergamota, uva, né? Vai isso tudo.
Agora deixa eu te perguntar uma coisa: tomate ou fruta? Vai tomate na salada de fruta? Por que não? Então, percebe que inteligência é saber que tomate é fruta. Sabedoria é perceber que eu não boto tomate, mesmo sendo uma fruta, numa salada de frutas. Então é disso que nós estamos falando aqui. O que produz a minha sabedoria? Se eu souber simplesmente que tomate é fruta, ao fazer a minha salada de fruta, eu vou botar tomate na salada de fruta, né? Mas a sabedoria vai me dizer o seguinte: olha, é fruta, mas não é fruta para se colocar numa salada de fruta. Essa semana alguém me disse que alguém da sua parentela confundiu tomate com caqui e comeu uns quantos. Detalhe, essa pessoa não gosta de tomate. Estranho, né? Mas está tudo bem. Eu acredito. A sabedoria do alto, então, tem a sua origem em Deus. Não produz carnalidade, mas espiritualidade santificada. Versículo 17 de Tiago 13, ele vai trazer para nós de cara as duas sabedorias. E aí, a gente, para entender um pouco disso, a gente vai lá para Coríntios capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou das dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ou seja, de novo, uma colaboração de ensinos, porque versículo 17 e 1 Coríntios, no capítulo 2, com o apóstolo Paulo agora, está falando sobre essa diferença entre as sabedorias. Contrastando então com o versículo 16, vem a sabedoria do alto, ou seja, que é dom de Deus. Essa sabedoria ela é prática, ela preserva a unidade e ela traz paz. Segundo o versículo 17, que eu acredito que você está aberto aí na sua mão, acompanhando a nossa conversa. Quais são os atributos da sabedoria do alto? Quais são? Versículo 17 de Tiago 13. Quais são os atributos da sabedoria que vem do alto? Ela é? Pacífica, moderada, o que mais? Ela é cheia de misericórdia, o que mais? Ela dá bons frutos. Percebe que o que a sabedoria do alto produz e o que a sabedoria da terra, ou a sabedoria humana, ou a sabedoria falsa produz? Há uma distinção clara para que a gente possa ver isso. Se eu estou agindo e as minhas ações estão gerando misericórdia, se eu estou agindo e as minhas ações, o meu comportamento está multiplicando graça, isso é fruto da sabedoria do alto ou da terra? Sabedoria do alto. Se as minhas ações estão promovendo facções, se as minhas ações estão promovendo inveja, essa sabedoria que eu estou usando é uma sabedoria que vem do alto ou é uma sabedoria que ela é falsa? Então, como é que eu sei? É olhar para aquilo que está sendo produzido a partir daquilo que eu e você estamos fazendo, em unidade, mas também individualmente. Essa justiça que frutifica produz paz, tranquilidade e confiança. E isso tudo vem por meio de Jesus Cristo. Logo, o próprio Cristo é a justiça de Deus.
Isso prova o que diz Tiago 1, capítulo 20. A ira do homem não produz justiça de Deus. A justiça, ela é adquirida pelos pacificadores que semeiam a paz. Ou seja, quem são esses pacificadores? A justiça, ela é adquirida pelos pacificadores que semeiam a paz. Quem são os pacificadores? As palavras de Jesus vão dizer para mim e para você quem são esses pacificadores. Pode mudar. Volta. Não, para frente. Ali. Mais. Isso, palavras de Jesus. Não, desculpa, mais um pouquinho para frente. Para frente. Para frente. Para frente, querido. Frente, vai. Para ele. Volta. Volta. Aí, não, aquela ali mesmo. Aí. Então, assim, quem são os pacificadores? Se de fato a ira do homem não produz a justiça de Deus, a justiça ela é adquirida pelos pacificadores que semeiam a paz. Quem são os pacificadores que adquirem a justiça de Deus? O próprio Jesus vai dizer: sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. E o amor deve ser sincero, odeie o que é mau e apegue-se ao que é bom. O que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Tem um versículo muito conhecido entre nós, que talvez passe muito batido por a gente, mas esse versículo traz a chave do negócio. Mateus 6,33, talvez você saiba de cor. Quem sabe de cor esse versículo? O que diz Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o que é? Reino de Deus. E o que mais? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, os pacificadores são aqueles que buscam a justiça de Deus. Por isso, quando se fala abertamente em sabedoria, é preciso falar abertamente em justiça. Na verdade, não é injustiça, como se a gente se escutasse na sabedoria humana, mas um conflito de justiça, entre justiça própria e justiça de Deus. Passa uma vez. Mais um. Mais um. Aí. O grande conflito. Sabedoria, ela vai obrigatoriamente fazer com que a gente fale sobre justiça. Mas não é justiça simplesmente, é uma justiça própria versus a justiça de Deus. O pacificador, ele busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça desse reino, ou seja, a justiça do próprio Deus. Só que nessa dicotomia a gente percebe esse conflito, porque existe a minha justiça agora contra a justiça do reino, da qual eu devo buscar. Quando você fala, quando você pensa em justiça, o que vem na sua mente? O que vem na sua mente quando você fala de justiça? Talvez você pense que justiça se resuma a um conceito jurídico onde as pessoas precisam ser punidas pelo mal que fizeram.
A justiça que o homem natural conhece está ligada a convenções sociais, que naturalmente tentam reconhecer o que é direito, certo e justo, ou se tem mérito. Nós escutamos muitas vezes alguém reclamar por justiça quando alguém fez um mal para ele. Só que, para começar a falar de justiça, ou para começar a falar dessa sabedoria que chama por justiça, que clama por justiça, a gente precisa saber o que Romanos 10 diz. Romanos 10 vai dizer o seguinte: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se subjugaram àquela justiça que vem de Deus. O que Paulo está dizendo a Romanos? Está dizendo o seguinte: olha, que ele dá testemunho de que eles, para você saber quem são eles, você precisa ler Romanos no capítulo 9, aí eu deixo com você. Agora, essa galera, ela tem zelo por Deus, ela tem cuidado com Deus, com as coisas santas de Deus, porém, ela faz isso sem entendimento, com a própria sabedoria. Como é que eu sei disso? Porque Paulo continua desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, eu quero Deus, eu quero agradar a Deus, mas eu vou fazer isso do meu jeito. E não quero me submeter à vontade de Deus. Você pode até pensar que isso não é coisa comum da gente ver ou comum de acontecer. Mas eu quero que você viaje comigo lá para o começo, lá para Adão e Eva. Adão, muito cuidadoso com o seu lugar de viver, com o seu lugar de trabalho, aonde a sua família está, e tudo era perfeito. O trabalho de Adão era perfeito. A comunhão que Adão tinha com Deus era perfeita. A comunhão que Adão tinha com a sua esposa Eva era perfeita. Apesar de muitas pessoas dizerem que não, Eva era perfeita sim. Brincadeira. Ou seja, naquele mundo perfeito, o pecado entra. E a primeira coisa que Adão faz, quando lembra que tem um relacionamento com Deus, é cobrir a sua vergonha com a sua própria justiça. Porque ele mesmo faz para si uma vestimenta de folhas. Quando Deus chega e olha para aquilo, se estabelece um embate agora. Adão, com que sabedoria você usou para fazer isso? Não foi a minha. Porque a sabedoria de Deus, diante do pecado que separa o homem de Deus, exige sangue para que haja purificação. Adão, cheio de justiça própria, faz para si vestimentas, e na ideia de Adão, aquilo resolveria o seu problema. Quando Deus olha, ele percebe que ele precisa agir, e naquele momento o primeiro sacrifício pelo pecado acontece. Porque Deus faz para Adão vestimentas de couro. E de onde ele tira esse couro? De um sacrifício pelo sangue, pelo pecado. O apóstolo Paulo foi um dos homens com mais justiça própria que o mundo já conheceu. Ele confiava na carne, pois era da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, fariseu. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas a justiça própria, que sempre persegue a justiça de Deus, para matar essa justiça, uma hora vai entrar
numa reta e dar de cara com Jesus Cristo. Da mesma forma como Paulo, a caminho de Damasco, se encontrou com ele. E a justiça própria de Paulo teve que se submeter à justiça de Deus. Como nós podemos identificar a própria justiça? Como nós podemos identificar os sintomas do vírus da justiça própria? E não venha você querer me convencer de que não há justiça própria em você. Há justiça própria em você, assim como há em mim também. E esse embate, esse conflito acontece todos os dias. Porque muitas vezes, quando você se sente injustiçado, você clama por justiça, mas a justiça que você quer, na verdade, é que o outro pague pelo aquilo que ele fez com você. A justiça de Deus, por outro lado, vai falar de propiciação, de redenção, de reconciliação, de justificação. Quem aqui assistiu um filme chamado A Cabana? Eu assisti umas quantas vezes, li o livro umas quantas vezes. Mas tem uma hora na cena do filme que Deus então está andando com Mac e naquela hora a justiça do homem tem um conflito com a justiça de Deus. Porque naquela hora Deus expõe no coração de Mac a realidade dos seus desejos contra o assassino de sua filha e a realidade do desejo do coração de Deus. Justiça própria contra a justiça de Deus. Como identificar então os sintomas do vírus da justiça própria? Se você se identificar com isso, não é mera coincidência. Os sintomas do vírus então da justiça própria, quando criamos o nosso próprio padrão ético e moral para ajudar-nos. Eu já fiz isso. Quando criamos um mecanismo de compensação, erros e acertos para nos justificarmos. Eu também já fiz isso. Quando criamos um ritual ou procedimento na carne para sermos aceitos, eu fiz isso. Quando temos compulsão pelo merecimento e perfeccionismo, eu também fiz isso. Quando temos compulsão por fazer ou pelo fazer como Marta, mais do que pelo ser como Maria, eu também fiz isso. Quando temos compulsão pelo exterior, pela aparência, mais do que pelo interior, o coração, eu também fiz isso. Quando temos manchas de desprezo e julgamento no coração, eu também fiz isso. E isso, na prática, a gente evita as pessoas quando faz isso. Quando a gente sabe que a gente está criando manchas de desprezo e julgamento, se a pessoa com que a gente tem esse conflito está indo para lá, eu não vou lá. Se a pessoa vem para cá, eu vou para lá. E eu não consigo ter contato. Quando temos manchas de ressentimento e mágoa no coração, que é a raiz de amargura, a resistência de perdoar, eu também já fiz isso. Quando temos manchas de orgulho e presunção no coração, a autoconfiança em aparente justiça, é quando, na prática, a minha sede por vingança é saciada. Quando nos tornamos incorrigíveis e irretratáveis, cegos de nossas falhas por causa do orgulho. Eu também já fiz isso. Ou seja, o vírus da justiça própria, ele se manifesta e ele é transmissível pelo ar. E nós não estamos imunes a isso. Marcos Lucado vai falar uma coisa interessante, pode falar. Olha o que Marcos Lucado fala: a justiça própria é terrível, pois anula o sacrifício de Cristo, que é a própria justiça de Deus. Ela é implacável e imparcial, pois é complacente consigo mesma, mas dura com o outro, ou
com os outros. Ela é a glória da carne, aplaudida pela antiga serpente, pois a carne veio do pó da terra, que por sua vez é alimento dessa antiga serpente. Uma vez que a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia, e aí que ele está citando Isaías, o antídoto para este vírus é ser achado nele. Nele quem? Nele em Jesus Cristo. Pois pela fé cremos que Jesus recebeu a punição que era nossa e Deus nos deu o crédito pela perfeição de seu Filho. Tá, Diego, eu acho até que eu entendi algumas coisas aí, mas o que significa buscar a justiça? O que é buscar a justiça de Deus? O que é buscar esse reino e essa justiça que vai produzir em mim sabedoria que vem do alto? Porque se eu não buscar a justiça de Deus, o que irá produzir em mim é sabedoria falsa, que vai gerar discussão, contenda e aquele monte de outras coisas. Porque aí eu estarei sendo carnal, a carnalidade estará tomando conta de mim. Agora, se eu e você, individualmente, juntos como igreja, buscarmos o reino de Deus e a justiça desse reino, o que será produzido em mim e você vai ser a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria vai produzir bons frutos, misericórdia, graça, amor. Como se busca então essa justiça, Diego? Provérbios 15:9 diz: o Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Se Deus quer que sigamos a justiça, então o que dizer de versículos como Romanos 3:10 que dizem que não há um justo sequer? Se ninguém é justo, então como se pode realmente buscar a justiça? Ou a Bíblia está se contradizendo? Antes de buscarmos justiça, precisamos defini-la. A palavra mais frequentemente usada por justiça também significa retidão e santidade. No sentido mais amplo, a justiça pode ser definida como a condição de ser aceito de Deus, assim como a possibilidade por Ele dada. Ou seja, o padrão de Deus é o que define a verdadeira justiça, o seu poder e o que a capacita. A menos que Deus seja o autor, nunca possuiremos justiça. Nenhuma quantidade de esforço feito pelo homem resultará em justiça. Ser justo é estar bem com Deus. Um coração que está bem com Deus resulta em uma vida que dá fruto. Um substituto comum para a verdadeira justiça é a justiça própria. E é fácil de ser substituído. Quando menos a gente espera, tudo que começou pelo Espírito pode estar caminhando e acabando pela carne. É o que Paulo trata em Gálatas. A justiça própria é o oposto do que Deus deseja. A justiça própria traz uma lista de regras e as verifica, e ela congratula-se o quão mais belo você tem se saído comparado ao outro. Os fariseus nos dias de Jesus eram mestres da justiça própria, e Jesus olhou para eles e disse que eles eram hipócritas. Jesus olha para eles e diz que eles eram como sepulcros caiados. Lá em casa nós estamos passando por algumas reformas e parte dessa reforma o pedreiro fez para nós, outra parte eu me atraquei a fazer porque eu sou pão duro. Não, brincadeira, é que eu gosto de fazer algumas coisas e vou aprender fazendo, né? E eu comecei a pintar então parte de umas paredes lá. E essas paredes elas eram verdes. Não verde, não muito escuro, mas verde. E a cor desejada era que fossem brancas agora. Muito bem, eu peguei uma tinta que eu já tinha há algum tempo e comecei a aplicar tudo aquilo que eu aprendi com meu irmão, que foi pintor durante muito tempo.
Não aprendi quase nada, na verdade, mas o que eu aprendi, eu aprendi. E eu fui lá então com o pincel, depois com o rolo, com o pincel, depois com o rolo, com o pincel. Eu dei, eu acho que umas 4 demãos, acabei que eu tinha. Tudo naqueles 2 metros quadrados. E eu chamei então, no final, agora da tarde, eu chamei a minha esposa e depois a minha filha, e a minha filha foi lá e eu perguntei, e aí filha, isso está branco ou está branco esverdeado? E para minha decepção estava branco esverdeado. O que eu quero falar com isso? Quando Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, é justamente essa ideia de que tem branco por fora, mas por dentro ainda continua a mesma coisa. Sepulcro é sepulcro, não vai mudar, não vai deixar de ser sepulcro porque está pintado. Minha parede era verde, não deixou de ser verde porque eu mudei de branco. A hora que vocês tiverem a oportunidade, vocês vão ver. Buscar a justiça própria, ou melhor, buscar a justiça, significa que devemos reconhecer que não podemos agradar a Deus em nosso estado pecaminoso. Deixamos de tentar nos justificar com nossas boas ações e, em vez disso, buscamos a misericórdia de Deus. Desejamos que Ele transforme as nossas mentes e nos conforme à imagem de seu Filho. No Antigo Testamento, os homens foram declarados justos quando creram em Deus e agiram de acordo com Ele. Antes de Pentecostes, as pessoas buscavam a justiça ao guardar a lei de Deus e ao seguir a santidade e andando humildemente com Deus. Ninguém era justificado pela obediência às regras, mas pela fé que os capacitava a obedecer. Da mesma forma, hoje, nós somos justificados pela fé que nos leva a olhar para Jesus. Por isso que eu comecei dizendo, olhe para Jesus, porque todos os versículos que nós estamos lendo até agora, quando fala de sabedoria e justiça de Deus, é um sinal forte para que eu e você faça o que ele disse em Isaías 45, 22. Aquilo que Charles Spurgeon escutou lá em 1600, em 1500 e poucos, está sendo falado para nós hoje. Olhe para Jesus. A sabedoria que vem do alto vem por meio de Jesus. Essa sabedoria que vai produzir justiça é por meio de Jesus, porque Jesus é a justiça de Deus. Então, mas Diego, eu sempre me considerei alguém justo. Veja o que a sua justiça está produzindo, e você saberá se é a justiça própria ou a justiça de Deus. Diego, eu sempre me considerei alguém sábio. Veja se você está produzindo carnalidade ou espiritualidade, e saberá a origem da sua sabedoria. Por fim, acabamos como começamos. Olhe para Jesus, continue olhando para Jesus, até que a alegria da salvação preencha todo o seu ser. Então você será totalmente conhecido desse Jesus, do Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Tudo isso podia ser simplificado nesse versículo. Muitas pessoas vão dizer que são inteligentes e sábias, mas não conhecem a Deus, ou se recusam a se submeter à justiça de Deus. Isso mostra que a sabedoria delas não vem do alto. Entende? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Submeta-se a Deus. Ou seja, faça do Senhor o teu Senhor todos os dias da tua vida, em todos os momentos. Então, quando você não
quando você sentir vontade de atacar alguém, olhe para Jesus. Quando você sentir vontade de abraçar alguém pelo pescoço, olhe para Jesus. Quando você sentir vontade de que o outro pague pelo que fez com você, olhe para Jesus. Porque sabedoria, sofia, tem tudo a ver com justiça. E tem tudo a ver com Jesus Cristo. Quero começar da mesma forma, quero acabar da mesma forma como comecei. Ore para Jesus. Ore para Jesus. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre você e te dê paz. Para que você busque essa sabedoria, essa justiça, que vai produzir em você espiritualidade santificada, que vai produzir em você justiça, que tem tudo a ver com Cristo, com misericórdia, com graça, com amor. Deus te abençoe.